Olá, aqui é a Helga, com o 12º capítulo da Saga dos Rothschild, um trabalho de Andrew Hitchcock. 1962. A companhia Rothschild Frères estabelece a Imetal como uma empresa guarda-chuva para todos os seus interesses na mineração de minerais. Frederick Morton publica seu livro The Rothschilds, no qual afirma: embora eles controlem dezenas de corporações industriais, comerciais, de mineração e turísticas, nenhuma leva o nome Rothschild. Sendo parcerias público-privadas, a família nunca precisa publicar, e nunca publica, um único balanço público ou qualquer outro relatório de sua condição financeira. Essa atitude revela o verdadeiro objetivo dos Rothschild: eliminar toda a concorrência e criar seu próprio monopólio a nível mundial. 1963. Em 4 de junho, John Fitzgerald Kennedy, 35º presidente dos Estados Unidos entre 1961 e 63, assina a Ordem Executiva 11.110, que devolveu ao governo dos Estados Unidos o poder de emitir moeda, sem passar pela Reserva Federal, pertencente aos Rothschild. Menos de 6 meses depois, em 22 de novembro, o presidente Kennedy é assassinado pelos Rothschild pelos mesmos motivos que assassinaram o presidente Abraham Lincoln em 1865. Lincoln queria imprimir dinheiro americano para o povo americano, opondo-se a uma elite estrangeira mercantilista acostumada a beneficiar-se da guerra por ganância. Aquela ordem executiva 11.110 foi rescindida pelo presidente Lyndon Johnson, 36º presidente dos Estados Unidos entre 63 e 69, no Air Force One, na ocasião em que ia de Dallas para Washington, no mesmo dia em que o presidente Kennedy foi assassinado. Outra, e provavelmente a principal razão para o assassinato de Kennedy, foi o fato de ele ter deixado bastante claro ao primeiro-ministro israelita Davi Ben-Gurion que sob nenhuma circunstância concordaria que Israel se tornasse um estado nuclear. O jornal israelita Haaretz, de 5 de fevereiro de 1999, numa resenha do livro de Avner Cohen, Israel and the Bomb, afirma o seguinte, abre aspas, o assassinato do presidente americano John F. Kennedy trouxe um fim abrupto à enorme pressão que a administração dos Estados Unidos estava aplicando ao governo de Israel para que este suspendesse seu programa nuclear. O livro sugere que se Kennedy permanecesse vivo, é duvidoso que Israel tivesse hoje uma opção nuclear. Ainda em 1963, Edmond de Rothschild estabelece a Compagnie Financière Edmond de Rothschild, LCF, na Suíça, como uma empresa de capital de risco. Mais tarde, ela se transforma em um banco de investimentos e em uma empresa de gestão de ativos com muitos associados. Edmond casa com Nadine e eles têm um filho, Benjamin de Rothschild. 1965, Israel obtém ilegalmente urânio enriquecido da NUMEC, Nuclear Materials and Equipment Corporation, 1967. O tratamento dado aos palestinos pelos judeus sionistas finalmente provoca suficiente raiva no mundo árabe, de modo que Egito, Jordânia e Síria se mobilizam em suas fronteiras com Israel. Esses 3 países são subitamente atacados por Israel e, como resultado, o Sinai, que incluía Gaza, foi roubado do Egito e a Cisjordânia e o Rio Jordão roubados da Jordânia. Como resultado disso tudo, no dia 8 de junho, Israel lança um ataque ao USS Liberty, com aviões israelitas e barcos a motor com torpedos, num esforço de culpar o Egito e trazer os Estados Unidos para seu lado na guerra, e claro, seguindo ao pé da letra o lema do Mossad: By way of deception, thou shalt do war. Pela via do engano farás a guerra. Como resultado de seu ataque, morreram 34 militares americanos, 174 ficaram feridos. Israel mente como de costume, alegando ter confundido o navio de guerra que navegava com uma grande bandeira dos Estados Unidos com um antigo e já fora de serviço, o navio egípcio El Qusair. Eles também disseram que o navio estava numa zona de guerra, quando na verdade estava em águas internacionais, longe de qualquer combate. O ataque de Israel a esse navio de guerra americano durou 75 minutos, durante os quais atiraram em uma das bandeiras dos Estados Unidos, obrigando os marinheiros a içar outra desesperadamente. Na sequência desse ataque, os marinheiros americanos que sobreviveram receberam ordens militares para não discutirem o assunto com ninguém, por razões de segurança nacional.
Essa história não teve proeminência nos meios de comunicação controlados pelos Rothschild e, como de costume, Israel não foi nem sequer repreendido por seus crimes por parte dos Estados Unidos, subservientes a ele, a Israel. No dia seguinte, 9 de junho, Israel ocupa ilegalmente os Golan Heights, Altos do Golã, da Síria, dos quais se apodera. Essa área passa a fornecer a Israel 1/3 de sua água fresca. O Haaretz, de 19 de março de 1972, cita a seguinte declaração do general israelita Matityahu Peled. Abre aspas. A tese de que o perigo do genocídio pendia sobre nós em junho de 1967 e de que Israel estava lutando por sua existência física é só um bluff, nascido e desenvolvido depois da guerra. Fecha aspas. Outra afirmação doentia e enganosa, mas, novamente, pelo menos é consistente com o lema do Mossad: By way of deception thou shalt do war. Por via do engano, farás a guerra. Naquele mesmo ano de 1967, o Rothschild Frère é renomeado como Bank Rothschild. 1968, morre Noemi Halfen, esposa de Maurice de Rothschild. 1970, enquanto trabalhava para o senador Henry Scoop Jackson, Richard Perle, judeu ashkenazi, é capturado pelo FBI por entregar informações classificadas a Israel. Nada foi feito. O primeiro-ministro britânico, Edward Heath, coloca o Lord Victor Rothschild como chefe de sua unidade política. Enquanto ele, Victor Rothschild, está nesse papel, a Grã-Bretanha entra na comunidade europeia. 1973, Gary Allen, em seu livro None Dare Call It Conspiracy, ninguém ousaria chamar conspiração, afirma, abre aspas, uma das principais razões para o apagão histórico sobre o papel dos banqueiros internacionais na história política é que os Rothschild eram judeus. Os membros judeus da conspiração têm usado uma organização chamada The Anti-Defamation League, Liga Antidifamação, como um instrumento para tentar convencer todo o mundo de que qualquer menção aos Rothschild e seus aliados é um ataque a todos os judeus. Dessa forma, eles têm reprimido quase todas as pessoas honestas com bolsas de estudos sobre banqueiros internacionais e têm feito do assunto um tabu dentro das universidades. Qualquer pessoa ou livro que explore esse assunto é imediatamente atacada por centenas de comunidades ADL, isto é, Liga Antidifamação, espalhadas por todo o país. A ADL nunca deixou que a verdade ou a lógica interferisse com seus trabalhos de desprestígio altamente profissionais. Atualmente, ninguém tem o direito de ter mais raiva da camarilha dos Rothschild do que os seus companheiros judeus. O Império Rothschild ajudou a financiar Adolf Hitler. Fecha aspas. Ainda naquele ano de 1973, George J. Lauder, um empregado da IBM, empresa controlada pelos Rothschild, inventa o código de barras UPC, Código Universal de Produto, que finalmente será colocado em cada item comercializado a nível mundial e que leva o número 666. O livro do Apocalipse, capítulo 13, versículo 17 a 18, afirma o seguinte em relação a esse número, abre aspas, e que ninguém possa comprar ou vender, salvo aquele que tiver a marca, ou o número da besta, ou o número de seu nome. Eis aqui a sabedoria. Quem tiver inteligência, calcule o número da besta, porque é número de um homem, e esse número é 666. Fecha aspas. Todos os objetivos satânicos dos Rothschild estão agora à plena vista no mundo. Tudo que é comprado ou vendido traz a marca da besta, 666. O projeto Churchill Falls, de N.M. Rothschild & Sons British Newfoundland Corporation, em Newfoundland, Canadá, está concluído naquele mesmo ano de 1973. N.M. Rothschild & Sons também cria uma nova gestão de ativos, parte da companhia que negocia a nível mundial e que eventualmente transforma-se na Rothschild Private Management Limited. Ainda naquele ano, Edmund Rothschild, um neto de Jacob ou James Meyer Rothschild, compra a propriedade burguesa Chateau Clark, em Bordeaux, na França. 1976, Harold Rosenthal, judeu ashkenazi e assessor do senador Jacob Javits, também judeu ashkenazi, disse, abre aspas, a maioria dos judeus não gosta de admiti-lo, mas nosso Deus é Lúcifer. Fecha aspas. 1978, Stephen Bryan, judeu ashkenazi, então funcionário do Senate Foreign Relations Committee, Comitê de Relações Exteriores do Senado, foi visto no hotel de Washington, D.C., entregando documentos confidenciais a altos militares de Israel. Bryan consegue um advogado, Nathan Lewin, e o caso vai a júri,
Mas, misteriosamente, nada acontece. Brian mais tarde vai trabalhar para Richard Perle. 1979. O Tratado de Paz entre Egito e Israel, de 1979, foi assinado com a ajuda dos Estados Unidos, que prometeram 3 bilhões de dólares anuais dos contribuintes americanos a Israel. Nem sequer uma gota no oceano, quando você considera a quantia que eles ganham com a Reserva Federal. Ainda em 1979, o Shin Bet, Agência de Segurança Interna de Israel, tenta penetrar no Consulado Geral americano em Jerusalém através de uma honey trap. Honey trap é uma armadilha sexual muito utilizada pelo Mossad. Através desse honey trap, usaram um funcionário clerical que estava tendo um caso com uma garota de Jerusalém. Ainda em 1979, o barão e a baronesa Philip de Rothschild, em uma joint venture com Robert Mondavi, iniciam a construção de uma pirâmide em Napa Valley, Califórnia, onde o líder fundador da Igreja de Satanás, Church of Satan, o judeu ashkenazi Anton LaVey, tinha sua base. Isso é conhecido como Opus One, que significa o primeiro trabalho, e a fachada para esse templo é uma vinícola. 1980, começa o fenômeno global das privatizações. Os Rothschild estão por trás disso, desde seu início, com o objetivo de assumirem o controle de todos os ativos estatais do mundo. E assim termina esse 12º capítulo da saga dos Rothschild de Andrew Hitchcock. Nada mais pelo momento, obrigado por estar aí e até meu próximo vídeo.